É isso aí. Boa noite, pessoal. Obrigado aí para quem está presente. É sempre um prazer falar para vocês. Nos alegra, nos deixa feliz em poder compartilhar alguma coisa. E como nós já estamos chegando no final da mentoria, então agora esses são os indicadores que vão nortear a sua conduta dentro do seu operacional. Então o conhecimento dele vai ser muito legal, principalmente quando eu gosto de pegar um pouco mais da parte técnica, né, como foi que eu falei ontem também a respeito do CCI, porque se você domina o conhecimento técnico, significa que você vai ter mais facilidade em interpretar ele na forma prática, tá? É assim que eu entendo, é assim que eu fiz para mim, tá? Então é por isso que eu faço, reproduzo para você também, ok? Então vamos ver aqui se eu apago essas linhas para que a gente possa enxergar melhor. Opa, você não é para aparecer, vai desaparecer. E aí a gente pode visualizar se der tempo, né? Ontem não deu tempo da gente conversar no gráfico, né? Mas espero que tenha ficado claro sobre o CCI, a conversa que nós tivemos ontem. Então, bora lá. Vou apagar também o topos e fundos, para que nós fica só, caso a gente precise de um sinal, a gente tem um sinalzinho aqui. Falando nesse sinal, Paulo, eu fiz um outro sinal. Cadê? Eu fiz um outro indicador desse. Parece que estava aqui. Tá aqui. Acho que eu apaguei. Será que eu apaguei? Eu acho que eu apaguei ele. Apaguei para poder não atrapalhar. Mas eu fiz um outro desse daqui. Ele dá mais embaixo ainda aqui o sinal. É mesmo, pô, que top. Mas eu gosto mais desse aqui, sabe? Ele parece que é mais confiável. Pô, pelo menos eu confio mais nele, né? Do que o outro é recente, ainda não fiz uma análise boa em cima dele, mas enfim. Vamos lá então. Bom, o que nós temos para falar hoje é sobre o rock, ok? Então, vamos iniciar apresentando ele, como se colocar. Nós vamos vir aqui em indicadores, mais indicadores, e vamos digitar rock. Nós temos o nosso próprio rock, né, dois inclusive, o rock Coppock e o rock Warm, né? Mas nós vamos utilizar o rock linha, ok? E podemos também, inclusive, utilizar o rock histograma, ok? Ele faz o mesmo trabalho, mas não é com ele que a gente utiliza. A gente utiliza ele no formato linha, tá? Então, uma vez plotado ele aqui, veja que ele já aparece com a linha central 0, ok? Ele, como você pode dar uma olhada, ele não vai apresentar para você nenhuma outra linha a não ser a linha 0, ok? Porque a base dele é exatamente a linha 0, ok? Do mesmo jeito que foi com o CCI, também a base dele era a linha 0, tá? Então, primeiro vamos começar falando, como eu falei, a gente vai olhar de forma técnica, né? Então vamos começar através do raciocínio mais lógico que pode ser, né? O que é taxa de mudança? Né? Eu gosto de escrever porque assim quem vê, quem está acompanhando, parece que fica meio vago. Então, quando escreve, parece que fica melhor, né? Então, o que é taxa de mudança? Ou seja, rock. Tá?
ROC significa taxa de mudança, ok? Em inglês, eu vou tentar esboçar aqui a palavra. Não vou não. Eu sou muito ruim de inglês, tá? Range, eu não vou saber falar. Não vou saber falar. Melhor não me abrilhantar no meu inglês, porque ele não é muito bom. Então, mas significa isso, tá? É uma sigla em inglês, ok? Rate of change, acho que falaria assim, né? E aí o significado dela é bem simples mesmo, tá? Taxa de mudança é a velocidade na qual uma variável muda durante, deixa eu passar para baixo, a variável muda durante um período de tempo. Bem simples. Ok? Isso é taxa de mudança. Isso é ROC. Ok? Quanto que o preço varia numa velocidade, né, que vai existir dentro dessa variação entre dois, não é tempo, mas no nosso caso é preço, né? Temos dois preços, e quanto que ele vai ter de velocidade nessa variação de preço, ok? Então, se ROC é isso, o ROC normalmente ele é apresentado para a gente no formato de linha, como você pode ver aqui embaixo que a gente acabou de instalar uma, e também ele acaba mostrando para nós o momento, tá? Por momento, né, normalmente você vai escutar algumas pessoas utilizando a expressão em inglês, que é momentum, né? Não sei se é assim que é a pronúncia, mas é assim que normalmente as pessoas pronunciam ela, momentum, né? Ou seja, é momento, ok? Você está buscando o momento do preço, ok? E, como eu disse, geralmente ele pode ser expresso como uma razão entre uma mudança em uma variável em relação a uma mudança correspondente a outra variável, ok? E também ela é constantemente apresentado como a letra grega delta, tá? Porque o delta ele representa na matemática exatamente o conceito de variação, tá? Então, e a letra grega delta é isso aqui, tá? Um triângulo, né? Então, comumente ele é representado dessa forma. Toda vez que fala em delta, né, você pode pensar exatamente num triângulo, ok? Então, vamos entender um pouco melhor essa taxa de mudança, o famoso ROC, né? Do mesmo jeito que eu comentei com vocês ontem, que existem alguns tipos de indicador, esse também é um do tipo oscilador, ok? Logo, se ele é do tipo oscilador, ok? Significa que ele varia de um extremo até o outro. Mas, como eu mostrei para vocês, nós não temos nenhuma indicação aqui para apresentar de onde até onde ele varia, ok? Nós vamos conversar sobre isso mais adiante. Mas, citando outros casos, né, já conhecemos o de ontem, o CCI, temos também, que eu citei o de ontem, o estocástico, né, temos também o IFR, que são osciladores. Então, só para a gente sempre lembrar que existe vários tipos de osciladores e que as pessoas utilizam no dia a dia e às vezes nem sabe que ele é do tipo oscilador. Então, esse oscilador aqui, ele foi concebido exatamente para avaliar a taxa de variação do preço de um determinado ativo, ok? E quando eu digo de um determinado ativo, vem aqui exatamente esse comentário que eu estou fazendo de ele ser um oscilador
e não ter indicações de como se comporta a variação dele, ok? Então, ele serve, suas análises, eles servirão para aquele ativo que você vai estar avaliando, tá? Exemplo, eu acabei de plotar aqui algumas linhas, né? Apresentando a variação dele, e essa variação só serve para o dólar, que foi aqui que eu coloquei essas linhas, ok? Não serviria para Petrobras, por exemplo. Mas o indicador serve para você utilizar para qualquer ativo. Então, essa taxa de variação, ela é usada para descrever matematicamente a variação percentual ao longo do período que você vai estar analisando, ok? E ao longo do tempo definido, ela vai representar o momento dessa variável, tá? O cálculo do ROC é muito simples, e eu vou demonstrar como que é feito, de novo, só para poder traduzir para você num formato matemático, de como que é o comportamento do ROC. E aí eu tenho certeza que vai fazer grandes diferenças para você. Ok? Opa! Então, o ROC, ele vai pegar o valor atual e vai dividir pelo valor anterior. Então, vamos colocar aqui uma divisãozinha. E vai pegar, já que eu falei que ele era percentual, então ele vai fazer uma multiplicação por 100. Perdão, antes dele fazer a multiplicação por 100, ele vai subtrair de 1, né? Porque senão não faz a conta não fecha. E nós vamos ter então, aqui vou fazer um parênteses só para ficar, não é aqui, fazendo um caca aqui, um parênteses, englobando toda essa criança aqui para fazer esse cálculo primeiro. Então, pega o valor atual, divide pelo anterior, subtrai de 1 e multiplica por 100. Ou seja, nós vamos ter uma porcentagem aqui como resposta do ROC. Ok? O ROC é dado em percentual. Ok? Agora, do mesmo jeito que eu também fiz uma pergunta ontem, né? E eu acho que é sempre interessante a gente pensar nessa possibilidade. Deixa eu tirar essa linha aqui que está me incomodando. Então, vamos fazer a mesma pergunta que nós fizemos ontem. Vamos fazer hoje de novo. O que a taxa de mudança diz para você? Porque ela tem que dizer alguma coisa para a gente, porque senão não faz sentido a gente utilizar ela, ok? Então, e interessante que, assim como o oscilador de ontem, ela diz algumas coisas até bem próximas para a gente. Ela diz para nós que ela vai detectar. Epa, Luiz Carlos. Detectar. Escrever embaixo para poder caber. Novas tendências. Ok? Então a primeira coisa que ela vai responder para nós é novas tendências. Outra coisa que ela vai responder para nós são sobre níveis de sobrecompra ou sobrevenda. E vai mostrar para nós também a velocidade da variação
do preço. E para fechar com chave de ouro, ele vai mostrar para nós divergências. Então, 4 coisas ela vai mostrar para nós, ok? E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma para ficar mais claro o que cada um faz aqui para a gente, ok? Então, vamos ver aqui. Detecção de novas tendências. Como que ela faz isso? Através da variação dessa taxa dela, o conceito financeiro, né, que é extremamente importante porque ela permite para os investidores identificar o momento da segurança de outras tendências. Uma vez que você estava se dirigindo, hoje de manhã até aconteceu isso, né? O preço estava subindo e através do ROC foi possível identificar essa tendência, porque ele já estava em regiões onde demonstrava que ele poderia fazer uma reversão. E foi por isso que depois você perguntou, você já vendeu, Luiz? Eu falei, vendi, né? Já estou vendido. Tá? Então, por exemplo, né, um título alto mostra um momento acima da linha zero, ok? Ou seja, o ROC está positivo, que é essa linha aqui que eu acabei de mostrar para você, que ela já vem no próprio indicador. Então, quando ele vem aqui e mostra para mim que ele está passando abaixo da linha zero, ele mostrou que mudou o momento. Essa linha aqui, ela mostra exatamente o momento do indicador. Ok? Então, se ela está com o preço acima da linha zero, o ROC está positivo. Se ele está abaixo da linha zero, o ROC está negativo. Então, essa mudança de estado aqui reforça para a gente que o mercado ele pode ser superado no trajeto que ele está a curto prazo, ok? Ou seja, um ROC negativo provavelmente diminuirá de valor e pode ser visto como sinal de venda. Um ROC positivo, ele vai ter um mercado de curto prazo com tendência de mudança também para compra, ok? Então, esse é o motivo aí que a gente utiliza o ROC. Outra coisa que a gente pode considerar... Oi, Luiz, boa noite. Boa noite. Outra coisa que a gente... você está com um chiado, será que você podia bloquear seu microfone? Aí, obrigado. Outra coisa que o ROC apresenta para a gente são os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. E vamos aplicar o mesmo conceito que nós vimos ontem para ver se as premissas existem para que nós interpretemos esse momento de sobrecompra ou sobrevenda. Bom, o indicador ROC, ele mede a variação entre 2 períodos. Isso é uma das premissas dele. Legal. Os ativos, ele tem aquela tendência de ser elástico. Ou seja, eles podem ser esticados. Mas sempre existe uma tendência de retorno ao equilíbrio, aos valores médios. Então ele também tem isso, né? Como vocês podem ver, ele oscila entre negativo ao positivo e depois ele volta a retornar ao ponto central, se esticando novamente. Então ele atende a essa premissa. Ele também ocorre excessos dentro do indicador, dentro do mercado, tanto do lado da compra quanto da venda. E ele mostra isso para a gente fazendo o seguinte, vou colocar aqui. Como a gente não tem a medição desse elemento aqui, a gente pode chegar a conjecturar que essa região aqui, ó, ele já ficou sobrevendido, tá? É pura conjectura aqui, ok? Não estou fazendo nenhum valor aqui para apresentar como verdade isso. Mas podemos interpretar que essa região já foi a região de sobrevenda. Por isso que ele bateu lá no final e voltou para a linha zero, ok?
podemos também dizer que ao longo do período analisado ocorrem mudanças de momento. Então são 4 itens aqui que a gente pode tomar como premissa para que nós interpretemos essas regiões de sobrecompra e sobrevenda, ok? No entanto, como eu disse no começo da aula, tendo em vista que tem essas características que nós podemos utilizar no cenário do ROC, nós poderíamos pensar também no mesmo jeito que nós pensamos ontem, regiões de vulnerabilidade. Porém, a identificação dessas regiões, pelo fato dele ser um oscilador e não ser fixo, pois o indicador não está vinculado a nenhum valor, como eu apresentei ontem também, a situação do IFR ou do estocástico, que ele já tem variações já fixadas, né? Está vinculada a algum valor. Nesse caso aqui, semelhante ao CCI, ele não está vinculado, ok? Então, o preço ele poderia variar, por exemplo, cadê aqui, canetinha? Ele poderia variar aqui de 0,7 a, vamos colocar um vermelhinho aqui, menos 0,07, ok? Esse poderia ser o valor dele, e ele é inclusive o valor que o dólar aceita como pontos dele trabalhar, ok? No entanto, um outro ativo qualquer, ele poderia não ser 0,35, por exemplo, tá? Estou aqui criando um número qualquer, ok? Para dizer para vocês que não depende do indicador, mas depende do comportamento dos preços. E aí, o preço aqui no dólar é um, e o preço no dólar, na Petrobras, por exemplo, é outro. Então, essa taxa de variação vai oscilar dependendo do preço que ele está analisando. Por isso que o indicador não tem essas taxas fixas, ok? Então, de novo, eu vou fazer o mesmo comentário que eu fiz ontem. Alguns traders, eles se apegam para poder resolver essa questão utilizando o conceito de chegar aqui e reduzir, minimizar, dar zoom, né, no indicador, a tal ponto dele pegar e olhar e falar assim, ó, essa ponta aqui, ela parece que é o ponto que eu queria para poder fazer a medida, ok? Então ele faz no olhômetro, né? Eu prefiro utilizar a matemática para poder fazer isso, por isso eu volto a recomendar para vocês, ok? Que vocês deem uma olhada na aula 8, que ela fala sobre parametrização de indicadores e projeção de alvos em ações. Apesar de estar nas ações, ela serve para que nós calibremos também esse nosso indicador, ok? Onde vai demonstrar o ponto médio, ok? E aí o ponto médio pode não ser, inclusive, essa linha zero, mas vai nos dar uma coisa muito interessante, né? Nós podemos utilizar o conceito de desvio padrão, que essa aula ensina a fazer, ok? Então, basta você coletar os dados do indicador e fazer todo o trabalho que está lá na aula que você vai obter esses dados. Porém, é muito interessante que você não leve isso como a sério para toda a vida, porque como ao longo do período os preços vão se alternando, pode ser que essas mesmas indicações, daqui a pouco ela deixe de ter tanta valores precisos, né? Ela possa perder a precisão dela. Então, a cada 3 meses você pode dar uma olhadinha, falar, não, pelo jeito, uma vez por ano só é o suficiente, ok? Ou seja, vai ser a utilização da ferramenta que vai apresentar para você e vai deixar fresquinho na sua cabeça essa capacidade de fazer a parametrização dela constantemente, sem ter que recorrer à aula novamente, tá? Vou fazer uma observação aqui que eu acho que vale a pena, que nós podemos dizer que não há limite para o preço de um ativo, ok? Ou seja, não há um limite superior para o ROC, porque a ação ela pode continuar se valorizando continuamente. Hoje ela pode estar R$100, por exemplo, uma ação, né? Amanhã
ela pode virar R$200 de um dia para a noite, ok? E daqui a 6 meses, 1 ano, ela pode estar valendo R$500, R$700. Não dá para falar que a ação não vai subir esses valores, ainda que, né, eu estou dizendo que ela pode acontecer isso, não que ela vai acontecer isso, ok? Simplesmente porque para a ação sair de R$100 e passar a valer R$700, alguma coisa muito perfeita aconteceu, ok? A tal ponto de fazer essa valorização de 700%. Né? Recentemente nós tivemos uma ação aí que ela fez uma variação fenomenal, acho que de 2.000%, mas houve um trabalho aí e não foi tão de reestruturação da empresa, não é. Ela estava com um problema judicial e aí a justiça deu ganhos para ela e ela variou muito favoravelmente. Aqui no Brasil, não foi fora do Brasil não. Eu esqueci qual foi a ação. Mas também depois ela voltou a cair bastante, ok? Então, mas podemos afirmar que a ação ela pode subir assustadoramente. Ela não tem teto para subir. Isso é plausível de fazer essa consideração. No entanto, para baixo, não dá para falar que não existe um fundo, ok? Porque qualquer ação que chega no seu zero é falência. Ela acabou, virou pó seu dinheiro, ok? Então podemos dizer que o ROC ele tem um fundo que é o zero, mas não temos um máximo para poder dizer até onde essa variação pode chegar. Outra coisa então que nós podemos falar a respeito é sobre a velocidade da variação desse preço, ok? Então, a taxa de mudança ela é mais frequentemente usada para medir a mudança de preço de um título de longo tempo. Isso também é conhecido como taxa de variação de preço, ROC, o que eu quero reforçar para poder guardar na tua cabeça o que é o significado de ROC, ok? E essa taxa de variação, ela pode ser, e aqui grife essa palavra, ela pode ser derivada, obtida através do preço de um título no momento B, menos o preço do momento no título no ponto A, dividindo pelo ponto A. Ou seja, vou de novo aqui, só para não ficar meio jogado no ar, transcrever para você novamente. Então, ó, ROC é igual. Opa, toda vez eu esqueço. É o ponto B menos o ponto A dividido pelo ponto pega aí, pelo ponto A, ok? Então isso daqui é o que é o cálculo, e só reforçando, então B é o preço no momento atual, ok? A é o preço no momento anterior. Tudo isso daqui, se você simplesmente multiplicar por 100, você vai ter ele no formato em porcentagem, ok? É simples assim que se faz o cálculo do ROC, tá? Então, eu falei para vocês gravarem na sua cabeça aquela palavrinha derivada. E aí, acho que eu vou apagar aqui, só para poder falar sobre derivada. Derivada é um conceito matemático que ele, na verdade, ele está procurando a área, tá? Mas quando você tem, isso aqui é a curva direitinho, bonitinho, tá? Uma curva assim, vai ter um momento aqui que se chama tangente, tá? Esse ponto que passa assim na lateral, bem pertinho, ó, ok? Então aqui é tangente, tá? Uma reta que passa ao lado da curva, ok? Já ia fazer caca aqui, apagar tudo, né? Ou seja, se nós tivéssemos aqui assim, ó, uma circunferência, ok? E nós pegássemos uma reta e colocasse aqui nesse ponto que ele toca na reta, isso aqui é a tangente. Então,
exatamente isso aqui que eu quero que vocês entendam, ok? Para poder falar um pouquinho só sobre derivada, porque não é o conceito aqui para a gente aprender matemática. Mas é bom só para dar esse instalar melhor do conteúdo. Então, de uma maneira geral, a derivada é essa inclinação de reta que eu mostrei para vocês de tangente que passa numa determinada curva. Além disso, é possível utilizar a derivada na física, porque ela também é uma taxa de variação, ok? Essa tangente, como na velocidade. Ou seja, o que nós estamos utilizando aqui é um conceito físico e que muitos traders prestam atenção nela, porque a atenção em cima da velocidade mostra com que velocidade o preço muda em relação ao outro. Por isso que eu coloquei lá, B menos A, ok? Então, essa taxa de variação entre esses dois preços é que vai mostrar para a gente se o mercado está sendo agredido, melhor dizendo, e essa agressão fica muito visual, porque você vai olhar para a linha ROC e você vai ver ele se esticando, acelerando, se movimentando, ok? Então essa movimentação ela é importante para a gente. Existe uma outra forma também que o pessoal utiliza, mas a gente nem vai trabalhar sobre esse conceito aqui. Só vou falar para vocês terem conhecimento que existe outras formas de utilizar esse indicador, tá? Existe um trabalho realizado em opções que é conhecido como delta de opções. Ou seja, onde se busca a relação entre a taxa de variação do preço de uma opção em relação a uma pequena alteração do preço de outra opção, ok? Ele faz uma relação de variação entre dois ativos diferentes. Mas a gente não vai trabalhar com isso aqui, não vamos complicar, porque nós somos day trade. Então vamos ficar em cima disso, ok? Em função disso, sobrou para a gente falar agora sobre as divergências. Ou seja, vocês já conhecem sobre divergências. Inclusive, nós temos aulas sobre isso e que eu recomendo que vocês assistam ela, caso vocês não tenham assistido ainda. Ok? Então, a taxa de variação também, ou seja, o ROC, né? É um bom indicador. Algumas pessoas chamam de bolhas, né, de mercado, mas são para você identificar esses momentos de transição. É legal você acompanhar e verificar se o preço está em conformidade com o indicador, né? Então, mesmo que o momento seja bom, os traders procuram títulos com ROC positivo. Se um ETF, um índice, uma ação, um fundo mútuo de mercado, qualquer coisa que você estiver avaliando, tiver um aumento acentuado em seu ROC no curto prazo, pode ser um sinal de que o mercado está insustentável, ok? Então, quando nós vemos que, exemplo aqui, ó, nós temos uma clara evidência aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar sem apagar as outras coisas. Esse aqui eu posso apagar. Até aqui tá bom. Vamos buscar aqui, ó, parece que eu já vi uma divergência aqui. Então, veja aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, nós temos um topo lá em cima e esse topo está mais alto que o topo anterior. Quando na verdade no indicador nós estamos com um topo aqui mais baixo que o topo anterior, ok? Então nós temos aqui uma divergência. Essa divergência é para você considerar ela, ok? Temos aqui, ó, também na mesma sequência, ó, um fundo duplo, ok? Mesmo que ele não ficou assim encostando direitinho, bonitinho, mas ele serve como referência. E, no entanto, aqui nós podemos observar que, veja aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, é esse fundo aqui, ó. É um fundo mais alto que o fundo anterior, ok? Ou seja, vocês já conhecem o que são divergências, nós já trabalhamos bastante sobre isso, né? Então, eu estou aqui só reforçando para apresentar para vocês como que o mercado ele se movimenta e acaba produzindo para a gente informações. Basta você rastrear essas informações, tá? Vou aqui mostrar para vocês também. Opa, foi onde não devia, mas agora vai ficar assim. Que você pode continuar utilizando o conceito de price action aqui também. Ou seja, você tem aqui fundos
mais altos que fundos anteriores, você vem aqui, traça uma linha, ok? E você vai ter indicações de onde as possíveis tomadas serão a partir dessa linha que você projetou. E aí você tem aqui regiões que ele vai ficar acima de novo e dentro de valores que o próprio indicador está mostrando para você, que você está dentro de uma região de sobrecompra. Ou seja, quando ele passar abaixo desse ponto aqui, estaria confirmando para você a região de fato de venda que você poderia estar executando a partir desse ROC, mesmo antes que ele estivesse abaixo da linha zero dele, que era o ponto de indicação de momento, que estava mudando um momento de compra, né? Entramos numa região de sobrecompra e saímos dessa região de sobrecompra e entramos em direção a uma aceleração que está indo no sentido zero. E se ele passar do sentido zero, ele torna esse momento agora vendedor, ok? Então, nós vamos comentar, dar nomes para essas linhas agora, daqui a pouco. Agora ainda não. Vamos continuar ainda falando um pouquinho dele. Uma maneira de utilizar o ROC em diferentes períodos para análise seria da seguinte forma. Então, nós já discorremos sobre tudo isso aqui, ok? Eu vou apagar e vou dizer aqui assim, então, como que nós poderíamos utilizar o ROC. Ou utilizar aqui, na verdade, seria a palavra mais correta, seria parametrizar, ok? Como nós poderíamos parametrizar o ROC? Nós poderíamos utilizar alguns conceitos. Eu vou falar do nosso formato de parametrização, mas vou mostrar para vocês que teria outra maneira de você também estar agindo, ok? Então, se o ano, ele tem, quando eu digo ano, é o ano fiscal da Bolsa, tá? Então, se ele tem 250 dias de pregão aproximadamente, nós poderíamos, então, estar utilizando um ROC com 250 períodos, ok? Se nós pensássemos também que o semestre ele tem aproximadamente 125 dias, nós poderíamos estar utilizando um ROC de 125 para poder apresentar esse período de tempo menor. Se nós pensarmos que o trimestre tem 63 dias de pregão, seria uma outra forma de você utilizar um terceiro ROC para poder visualizar esse período. Se nós pensarmos que nós temos um mês com 21 dias de pregão, seria então um formato de você utilizar. Então, utilizando esse conceito aqui, você teria um ROC rápido, um ROC médio, um ROC longo e um ROC para olhar a tendência, o viés do mercado, ok? Ou seja, você teria um formato aqui para poder utilizar a nível de que linha que eu vou colocar aqui, ok? Porque quando a gente abre o ROC, e aí eu vou apagar aqui para mostrar isso para vocês, você tem aqui o período que você vai estar utilizando. Então, se nós colocássemos aqui 21 período, ok? Nós iríamos ter esse ROC aqui. No entanto, se nós colocássemos o de 125, como eu falei, ele iria ter um outro formato. E aí fica aquela questão, qual que eu vou utilizar? Né? Vou utilizar o de 21, de 3, como a própria indicação da Nelogica já traz no formato para a gente de 3 períodos. Né? Como que eu utilizaria aqui? Né? Então, se colocarmos aqui o 3 e mudarmos a média aqui, que na verdade eu estava mudando errado, eu fui em parâmetros, oh meu Deus, 21 períodos aqui, aritmética mesmo, tá? Então nós teríamos esse daqui. Se nós colocarmos o de 125,
Veja como que vai mudar, vai continuar fazendo alterações. Então, aí vai ficar uma escolha difícil para você dizer, nós vamos utilizar o de longo período, onde ele vai me dar informações mais consistentes, com menos ruído, ou eu vou usar períodos pequenos, mais curtos, onde ele vai mostrar para mim a possibilidade de eliminar esses ruídos. Tá? Então, a gente sempre vai ficar naquela incógnita, né? Eu vou utilizar com vocês o mesmo conceito de metáfora que eu usei até agora, onde eu mostrei para vocês, faço esse comentário sempre, né? E gosto de utilizar ele, porque vai fixar na cabeça de vocês o conceito e fica mais fácil de, quando você olhar para o indicador, você vai se lembrar disso que eu estou falando e vai conseguir interpretar ele melhor. E já vou aproveitar e mostrar para vocês qual é o formato que a gente utiliza, ok? De rock. Então, o legal, o melhor de tudo, não é utilizar somente um indicador rock, ok? O legal é se você puder plotar 4 linhas dessa. No entanto, o rock que o indicador da Nelogic oferece para a gente não permite que a gente coloque mais que um indicador, só um por vez. Você teria que plotar 4 vezes ele para poder obter essa informação em separado. Para isso é que eu fui e consegui desenvolver, aprendi como fazer e fiz, né, o nosso Rock Warm, ok? Então ele existe com essa finalidade de poder suprir a necessidade de aqui dentro mesmo nós termos outros indicadores passando aqui, né? Mais que um, onde ele vem aqui e vai mostrar para mim a corrida desembestada de todos eles ao mesmo tempo, ok? Então nós vamos ter o primeiro, que vou chamar ele de rock também, não vou dar média, vou chamar ele de rock, e ele é o rock 17, ok? Então esse rock 17, eu gosto de chamar ele carinhosamente do rock filho. Ok? Por que rock filho? Porque ele é o cara que vai ficar correndo para cima e para baixo mesmo, tá? Ele vai mostrar pra gente a sustentação do mercado. É ele que, quando estiver passando, e aqui eu já vou inserir, apesar da cor ser um pouquinho diferente em relação ao que está lá, ele é exatamente a cor azul, né? O Rock 34, e esse Rock 34, ele é a mãe. E aí tem aquele conceito que eu já passei para vocês, falando, a mãe é o responsável naquele quesito de famílias do início do século, né, ainda, enfim, onde a mãe ficava responsável de cuidar da casa e do filho, né, e é ela que vai ficar observando que quando o Rock 17, o filho, ele começou a apresentar uma nova modificação, um novo momento, uma nova tendência, é ela que vai ficar observando se aquilo é verdadeiro ou não, se compete para ela validar essa movimentação do filho. Porém, nós vamos utilizar também o Rock 72, ok? Onde, carinhosamente, vocês já sabem quem é ele, né? Vocês já conhecem essa analogia. E ele é o pai. Então, aqui é uma família perfeita, ok? A mãe e o pai se conversam perfeitamente, eles têm um excelente relacionamento. E se o filho falou que está mudando e a mãe está olhando para o filho já passou pela mãe, o pai ele ainda continua mostrando para os dois qual é a tendência que deveria vigorar, ok? Então, enquanto o pai não muda essa posição dele, o mercado ele fica truncado, ele fica meio amarrado, ok? E é interessante
que junto com esses dois, nós vamos ter aqui um quarto rock, perdão. Ok? E esse é um rock que, na verdade, ele só está mostrando o momento dessa família. Ok? Poderíamos chamar ele de família? Poderíamos. Tá? O rock 305, ele representa a família. Opa, família. Que, na verdade, ele está mostrando o momento do mercado. Ok? Então, o que acaba acontecendo aqui? Que esse rock 305 mostra pra gente. Se vocês se lembrarem, eu falei para vocês que a linha 0 era a linha responsável por mostrar pra gente o momento. Quando a gente traça essa linha rock 305, ela fica variando aqui, ó, em torno do ponto 0. Ele não sai daqui. E olha que esse meu traçado ainda está horrível, está longe demais. Ele fica bem aqui, bem pertinho assim mesmo. Ó. Ele fica andando aqui em cima da linha 0. Tá? Por quê? Ele é interessante? Porque ele é um rock que mostra pra gente um período maior que um ano. Eu falei que 250 dias seria um ano. Então nós temos quase um ano e meio sendo analisado, né? Que é o que daria 250 mais 100, 305. Não dá um ano e meio não. Enfim, dá mais de um ano. Um ano e um trimestre, aproximadamente. Então, com isso, a gente consegue ter certeza que esse momento está, de fato, sendo alterado. E ele permite para a gente exatamente visualizar que o momento alterou antes que toque na linha 0. Porque uma vez que passou por ele já mostra para a gente essa alteração. Ok? Então, por isso que vale a pena a gente ter esse cara junto com a gente. Porque ele determina o viés se o mercado está comprador ou vendedor. Ok? Então, plotando os 4 rock no mesmo gráfico, é possível a gente identificar alterações de tendência com o rock mais curto, prazo e força, e duração dessas tendências com os rocks de maior prazo. Ok? Então, com isso, a gente conseguiu explicar a parte didática para vocês. E agora... Ô, Luiz. Oi. Ali, Silvana falando. Ali você falando dos rocks, de plotar todos eles juntos. Aquele rock warm ali, você conseguiu plotar todos eles, né? Exatamente, é isso que eu vou mostrar aqui agora para vocês, ó. Aqui nós estamos com os 4 rock instalados, ó. Nós temos, então, a família, o pai, a mãe, o filho. E uma coisa que é legal, todos eles estão dentro, eu chamo isso aqui de encapsulamento, que é uma Bollinger. Quando a gente instala um indicador dentro de uma Bollinger, ela vai mostrar para a gente, e essa Bollinger aqui, ela está de exponencial 17 período, ok? Com 1,76 de... Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil, ao invés de ficar falando, mostrar ele. Então ele está com o desvio de 1,76, com um período 17, exponencial, não mostrando aqui a média, porque nós não queremos saber da média dela, ok? Poderíamos colocar ela? Poderíamos. Mas ia só mostrar o que pra gente? Quase que a mesma coisa que o rock 305. Ok? Então, não tem necessidade da gente conhecer essa informação. Tá? Então, quando a gente olha para essa Bollinger aqui dentro, ela mostra uma estrada e mostra pra gente o comportamento que o indicador vai ter. Então, e aqui a gente vai usar o mesmo conceito de fechou fora, fechou dentro, ok? Então, veja aqui, nós temos os valores que eu falei para vocês, que nós calibramos o nosso indicador, ele tem um desvio padrão de mais ou menos 0,07, ok? Então, quando ele bate no 0,07, é o normal dele bater e voltar para trás,
ok? Então, se ele estava no negativo, ele volta para a linha central. Se ele estava na linha superior, no desvio padrão positivo, ele bate e volta, querendo voltar para a linha central. No entanto, a região onde a gente consegue visualizar que ele ficou sobrecomprado ou sobrevendido é exatamente acima da 0,7, batendo na 0,14, e veja que ele, às vezes ele vai até acima da 0,14, ok? Tanto para cima no caso de sobrecomprado, quanto embaixo de sobrevendido. E veja que ele também extrapola às vezes o valor de 0,14, ok? O que a gente aprende com o indicador? Que essas variações, quando ele... Vamos pegar aqui, a partir desse ponto aqui, ó, tá? Para a gente ter um ponto inicial, né? O nosso ponto zero foi aqui. Fechou a fora da Bollinger. Isso aqui é o que a gente está procurando, ok? Quando o filho fecha fora da Bollinger, é mais ou menos como se a mãe desse um puxão de orelha nele. E esse puxão de orelha puxa ele de volta para a linha central. Só que ele não para na linha central, ele vai direto para a parte inferior da Bollinger, ok? Então, mesmo que ele não tenha fechado, só o simples fato dele ter tocado na Bollinger inferior, é como se a mãe tivesse de novo puxando a orelha dele e forçando ele a voltar para a linha central. Mas ele não para na linha central, ele é um moleque levado. Ele anda na casa inteira, ele não se contenta em ficar dentro de casa, ele sai para fora de casa. Ele não se contenta em ficar nesses dois ambientes, ele vai para a rua. Então ele volta de novo a tocar lá na Bollinger do lado superior. E aqui ele apresentou de novo essa capacidade de fechar fora. Fechou fora, nós queremos ver ele fechar dentro, ok? Fechou dentro, ele vai buscar a Bollinger externa, inferior, perdão, fechando novamente fora. E aí veja que ele fica, fechou fora da Bollinger inferior, subiu, foi lá para a Bollinger interior, e veja que aqui ele saiu fora e ficou um bom tempo, porque ele entrou dentro da região sobrevendida. Mas ele fechou fora, e o que a gente quer ver agora é fechar dentro. Então, não é o caso de fechou fora, eu já vou fazer a operação contrária. Não existe isso. Nenhum indicador te capacita, te possibilita fazer uma movimentação inversa só porque ele bateu naquela região. Primeiro, nós precisamos que haja confirmação, ok? Então, semelhante ao nosso CCI, uma vez que ele, como nós começamos por aqui, então ele veio. Quando que começa a haver confirmação? Quando o verde, que é o filho, passar pelo pai, pela mãe e pelo pai. E veja que nesse instante aqui foi perfeita a combinação, tanto pai quanto mãe falando a mesma coisa. A partir daqui você gerou para você a certeza que nós estávamos em direção à linha zero, ok? E a partir do momento que ele passou aqui da linha dourada, nós já temos a confirmação que mudou a tendência, ok? Ou seja, passar pela linha zero é só uma reconfirmação de algo que você já sabia, tá ok? Então você tinha que, por obrigação, de fazer uma venda, ok? É necessário que o indicador mostrando para você, você opere baseado na informação que ele te dá. Eu tenho medo, eu também tenho, ok? Mas eu quero ganhar dinheiro. E isso aqui mostra para você que você está ganhando dinheiro nesse instante. E deve permanecer até que ele mostre ao contrário, que é passando. Uma vez que ele passou pela primeira linha, ele estava com aceleração. Veja que a força da aceleração dele, ele não estava igual esse ponto aqui, ó, subindo, descendo, subindo um pouquinho, quebrando um pouquinho, subindo um pouquinho, virando, caindo mais um pouquinho. Isso aqui é uma aceleração um pouco duvidosa. Talvez você fale, puxa vida, será que ele vai continuar aqui embaixo? Será que em qualquer instante ele volta para a região de sobrevenda? Como foi o caso aqui, ó. Ele estava sobrevendido, fez uma ligeira subida e voltou para a região fazendo uma nova venda, ok? Então, pode ser que você fique com medo que essas coisas vão acontecer, mas nesse momento aqui, está claro e evidente a força que ele está exercendo, a velocidade, e pode acreditar que ele desceu com a rapidez aqui.
Aqui é outro ponto também, ó, como ele desceu rápido, ok? Aqui ele desceu rápido, aqui ele desceu mais ou menos rápido, ele deu uma ligeira encurvadinha, mas ele não parou, ok? Então, esses pontos você precisa observar. Então, veja, nós reconhecemos o movimento de sair fora, sair dentro da Bollinger. Nós vimos que cada vez que ele bate numa extremidade, ele busca a outra extremidade da Bollinger. Nós vimos que nós temos a confirmação entre o pai e a mãe, que é a 34 e a 72, e isso facilita para você o entendimento de que o mercado está mudando de direção, e a confirmação se dá quando ele passa. E veja aqui, ó, que vale ressaltar, nesse instante que ele passou aqui, ele passou primeiro pela linha amarela, pelo ponto zero, para depois ele vir confirmar em cima da média do ROC 305, ok? Então o ROC 305 estaria dizendo para nós que, apesar dessa subida aqui, o mercado não haveria trocado ainda de tendência, tá? Provavelmente foi um movimento de alta, e veja que a mãe tentou correr atrás dele, o pai só teve um ligeiro saída para fora, ok? E já todo mundo retornou novamente para poder tocar aqui embaixo na Bollinger. Então você trabalhar olhando para a Bollinger com esse indicador vai te ajudar bastante, porque veja, a distância que nós temos da Bollinger aqui é completamente diferente da distância que nós temos da Bollinger aqui. Ok? Então aqui você tem a boca de jacaré, a famosa boca de jacaré que chamamos da Bollinger. Quando ela abre aqui dos dois lados, o mercado está em plena característica de tendência, e que ele não vai bater e voltar. Quando ele bateu aqui e entrou novamente dentro, ele vai correr um trecho grande pra caramba. Diferente daqui, diferente daqui, diferente daqui. Ok? Então, veja que a Bollinger traz essa maravilha de visualização para você já antecipadamente. Tá? Quando você vê a Bollinger se abrindo desse jeito dos dois lados, cara, dá 3 pulinhos de alegria. E glorifica a Deus, porque tá vindo o presente dos bons. Ok? Hoje, novamente, não deu para poder fazer a comparação mostrando os indicadores, ok? Mas veja que claramente que para amanhã, olha como que a Bollinger está arregaçada, aberta pra caramba mesmo. Ó. Então, salvo se o mercado não abrir numa proximidade onde ele vem aqui, bata e já reverta para cima, o que eu acredito que o mercado deva fazer amanhã é o quê? Alguém pode responder para mim? Será que eu estou sozinho aqui, meu? Tudo bem, então eu respondo. Ele vai bater na Bollinger inferior. Ok? É isso que eu espero para amanhã. Então, pessoal, já é 8 horas. Aqui, a gente estava ruim para mim, ativar o som aqui do... Então, vou ter que encerrar, porque eu já preciso ir lá buscar minha esposa. E obrigado por vocês que puderam comparecer, ok? Quem não pôde, recomendo que assista essa aula, porque, como eu disse no início dela, o conhecimento desse indicador vai facilitar muito nas suas operações, ok? Então, obrigado por... Luiz? Oi? Não sei o que está conseguindo dormir. Eu estava dando uma olhada pelo link que deu ali na playlist, aquele link que você tinha postado no Telegram. Eu estava procurando algumas aulas que iam ser gravadas, daí eu olhei lá, só tem a última aula que você postou faz 15 dias, a última coisa de Fibonacci mesmo? Na verdade, eu migrei todas as aulas para aquele ambiente que é não divulgado para o público, ok? Porque como eu fazia o curso de forma gratuita, eu deixava aberto para qualquer um assistir. Agora que... Não, o link, aquele link privado onde
tem as aulas. Se você tinha postado lá no Telegram. Eu coloco de novo para você poder acessar ele. Não sei por que não conseguiu, mas eu coloco de novo para você, tá bom? Eu procurei suas aulas lá e eu não estou conseguindo encontrar. A última lá que eu consegui ver foi a do Fibonacci, faz 15 dias. Ó, pessoal, então... Obrigado pela aula de hoje, Miris. Valeu, brigadão. Você tava por aí também? Me atrasei um pouquinho, mas cheguei a tempo. Legal. Obrigado por você estar presente aí e até amanhã, pessoal. Um grande abraço. Até, Luiz. Melhoras aí para tua sogra. Valeu, brigadão, hein?